Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, a santidade e a luz e a força do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, segunda-feira, da 27ª semana do Tempo Comum, e a Igreja, neste dia, celebra a memória obrigatória de São Francisco de Assis. E aí onde estás neste dia, vamos pedir ao Senhor nosso Deus e nosso Pai, vamos pedir a graça da sua força, a sua presença sobre nós e sobre todos aqueles que nos acompanham. Aí onde estás, Senhor nosso Deus, que fizeste São Francisco de Assis, pobre e humilde, uma imagem viva de Jesus Cristo, concedei-nos que, percorrendo os mesmos caminhos, sigamos o vosso Filho e vivamos unidos a vós na alegria da caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia é extraído de São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Naquele tempo, Jesus exclamou: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi dado por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a Igreja recorda São Francisco de Assis, il poverello de Assis, o pobre de Assis. São Francisco é, sem dúvida alguma, um dos maiores reformadores que já apareceu na história da nossa Igreja Católica, Apostólica e Romana. São Francisco foi aquele que Deus escolheu, através de gestos e atitudes concretas, para renovar, para transformar a Igreja de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, nós sabemos o período em que São Francisco viveu, um tempo caótico, um tempo de muita instabilidade política, ideológica, um tempo em que encontramos muita depravação moral, espiritual, ou seja, é um período em que a Igreja está mergulhada numa grande encruzilhada. A Igreja muitos dos seus membros estão mergulhados
numa grande encruzilhada, como disse, ou seja, a nível moral, a nível religioso, ou seja, há falta de fé, há uma grande promiscuidade. E exatamente nesse contexto em que surge Francisco. E Francisco, como sabemos, era filho de comerciantes, era filho de pessoas bem-estantes, ricos, comerciantes de tecidos. E o pai esperava que Francisco tivesse também uma grande carreira como cavaleiro, uma carreira militar. E Francisco assim sonhava a sua vida, assim idealizava o seu caminho. Mas, caríssimos irmãos, o episódio da vida de Francisco faz-me pensar quando Jesus veio a caminho e encontra-se com um cortejo fúnebre em que uma viúva de Naim levava o seu filho único a ser sepultado. E essa imagem de duas procissões, a procissão da vida e a procissão da morte. E Francisco caminhava para o abismo, e naquele momento em que caminhava para o abismo, encontra-se com Cristo Jesus, na fé. Meu irmão e minha irmã, a fé não é algo teórico. A fé é o encontro com uma pessoa. A fé é o encontro com Cristo. A fé é o encontro com o autor da vida. E Francisco encontrou-se com o autor da vida. E ele ouve então este chamamento de Deus quando encontra o leproso. Francisco encontra-se com o leproso quando está diante daquela igreja de São Damião, uma igreja em ruínas, uma igreja completamente degradada. E Francisco ouve a voz do Senhor que o diz: vai e restaura a minha igreja. E Francisco pensa que o Senhor pede-lhe que restaure a igreja de São Damião. Mas não era a igreja de São Damião, física, estrutura física. O Senhor estava a pedir a Francisco para que restaurasse a sua igreja. A igreja de Cristo Jesus. A igreja fundada sobre o alicerce dos apóstolos. E Francisco, a partir deste ideal de Cristo Jesus, começa uma nova existência, começa uma nova vida. Uma nova vida tão radical ao ponto de abandonar a família e viver de maneira pobre. Temos vários episódios na vida de São Francisco, quando sentiu-se tentado e lançou-se nos espinhos para ali rejeitar a paixão do corpo. Temos tantos episódios, mas Francisco sempre humilde. Uma das grandes qualidades de São Francisco é a sua humildade. Francisco é reconhecido como o pobre, aquele que despojou-se de tudo para ser preenchido por Cristo. Meu irmão e minha irmã, os estigmas que recebeu Francisco, ou seja, as chagas de Cristo no seu corpo, é a confirmação da sua união amorosa e espiritual com Cristo, uma união tão profunda que ele experimentou no próprio corpo a paixão de Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, Francisco morreu pobre. Ele que nasceu rico materialmente, morreu pobre materialmente e morreu rico espiritualmente, entrando na glória. Francisco, sabemos, é fundador dos franciscanos, da qual nasceram várias outras congregações, várias outras ordens. E Francisco é um símbolo daquilo que deve acontecer com cada um de nós. Francisco é a antítese de Lutero. Martinho Lutero, que quis também renovar, restaurar a igreja, mas segundo critérios humanos, enquanto Francisco seguiu o critério do Evangelho, não criando a divisão dentro da igreja. Meu irmão e minha irmã, neste tempo em que surgem tantas correntes, umas progressistas, outras mais tradicionalistas, há que encontrar
o equilíbrio, o amor pela Igreja. Porque uns pensam que não se pode celebrar em latim, outros pensam que só em latim é que a missa é válida, outros só em português ou em espanhol. No meio de toda esta contenda, o Senhor nos vem dizer a descobrirmos a essência, a descobrirmos aquilo que realmente é importante na nossa fé. E então, nesta fé, nós somos convidados a sermos construtores da unidade, da paz, porque são os frutos do Espírito Santo. Quem construir a desunião, quem construir a desunidade, quem construir, vou usar uma expressão italiana, frantumare, ou seja, spaccare, ou seja, dividir, não é de Deus. Aprendamos a fazer a reforma como Francisco. No meio de tanta podridão, Francisco soube dar o ar e a presença de Deus, restaurar e curar as feridas. E hoje sentimos os frutos de São Francisco, sentimos há quase 1000 anos do seu nascimento, há quase 1000 anos da sua grande reforma, continuamos a receber os frutos da sua entrega, do seu compromisso, do seu amor por Deus e pela Igreja e pelos irmãos. Francisco, amigo da natureza, mas há uma teologia que nos ajuda a compreender a lógica dos místicos. A teologia espiritual nos ajuda a compreender. No princípio, quando Deus criou o homem e a natureza, existia aqui quase como um triângulo. A relação no topo do triângulo está Deus, depois o homem e a natureza. O homem enquanto ser humano e a natureza, voltando-se para Deus. Existia esta relação. Deus olhava para o homem olhava para Deus e escutava, e olhava para a natureza e sentia e escutava, mas o pecado veio romper e acabar com essa harmonia existente entre Deus e o homem e a natureza e Deus. Ou seja, Francisco, que vem restaurar a Igreja, vem restaurar, primeiro, a relação entre irmãos, ou seja, a primeira relação com Deus, como nós devemos viver a nossa relação com Deus. Francisco vive autenticamente despojado a sua relação com Deus. No leproso, Francisco ensina-nos que o homem tem um valor, uma dignidade e que nunca e jamais deve ser desprezado. Nos animais, como cuida dos animais, como cuida da natureza, o irmão lobo, como ele o chama, e chamando a natureza irmã e os animais irmãos, Francisco ajuda-me e ajuda-nos a restaurar o nosso olhar sobre a criação. A criação não é para ser destruída. Nós precisamos da criação para vivermos, mas devemos cuidar. Somos co-criadores no sentido em que Deus deu-nos esta responsabilidade. E São Francisco vem de maneira muito coerente, de maneira muito sábia enquanto um dos dons do Espírito Santo, a sabedoria. Francisco vem despertar nos cristãos esta dimensão harmônica entre Deus, a criatura e a criação. Meu irmão e minha irmã, deixemos-nos guiar pela imagem e pela vida de São Francisco. Temos o lindíssimo hino São Francisco, que todos nós conhecemos, seja lindíssimo, onde houver guerra, que o leva a paz, seja este hino lindíssimo São Francisco. Rezemos neste dia, juntamente com São Francisco, com toda a família franciscana. Quero lembrar os franciscanos da paróquia da Nossa Senhora de Fátima, em Luanda, e pelo acolhimento que também lá tive durante as minhas férias, e rezando também por eles e por todos os franciscanos do mundo inteiro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio,
agora e sempre. Amém. Vosso irmão, Padre Miguel Quissola, missionário monfortino. Um abraço fraterno a Jesus por Maria. Amém.